Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo, que vai um estudo bíblico que é fixe para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Eu vou tentar pôr tudo num vídeo só, mas se ficar muito grande, talvez eu vou fazer 2 vídeos, porque eu tenho aqui muitas passagens bíblicas que eu fui buscar para apresentar a vocês 2 mulheres das Sagradas Escrituras. 2 mulheres que tomaram as rédeas da situação. Eu quero dizer aos irmãos que às vezes há pessoas que realmente tomam controle da situação e algumas pode ser para benefício, outras para prejuízo, umas para bênção, outras para maldição, e hoje vamos falar exatamente de 2 mulheres que tomaram controle da situação, uma para bênção e a outra para maldição. Tenho a certeza que vocês vão aprender muito. Desde já quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. E então, sem mais demora, quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glória seja dada ao teu nome. Obrigado por esta informação maravilhosa que tu trouxeste à minha mente com a tua ajuda, que eu fiz este lindo estudo bíblico e que todas as pessoas que vão ouvir este estudo bíblico possam tirar proveito, aprender com a tua palavra, Senhor. Glória seja dada ao teu nome nos céus e na terra, no nome do teu amado Filho Arroxo e Yeshua HaMashiach, que te agradeço. Amém. Eu hoje vou falar de 2 grandes mulheres bíblicas. Quando eu digo grandes não em estatura, mas grandes nas decisões que elas tomaram. Como eu já disse, uma para bênção, a outra para maldição. Essas mulheres tomaram controle da situação e essas 2 mulheres são nada mais nada menos do que Jezabel e Abigail. Jezabel, quase todas nós conhecemos. Abigail, talvez você não conheça e talvez através deste vídeo você vai saber quem foi esta grande mulher. Talvez não conheça muito a história da Abigail, mas hoje vamos aprender muito com o exemplo destas 2 mulheres. A Jezabel, quase todos nós conhecemos, os filhos do Altíssimo sabem que esta mulher foi uma pedra no sapato dos filhos do Altíssimo. Ela era serva de Satanás. Ela controlava e mandava no marido e tratava o marido como se ele fosse uma criança. Jezabel foi terrível, fez coisas horríveis, terríveis, mas hoje vamos falar acerca da vinha de Nabote. Segundo esta foto, isto aqui é o Palácio do Rei e havia esta vinha que ficava perto do Palácio do Rei. E então o rei queria comprar esta vinha para destruir a vinha e fazer uma horta. E agora, meus irmãos, nós vamos ler aqui as Sagradas Escrituras que se encontra em 1 de Reis 21. Vocês vão ver até que ponto é que esta mulher era diabólica. Diz aqui assim, 1 de Reis 21, diz assim: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, e dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, portanto aqui assim, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Portanto, ele diz aqui, para que me sirva de horta. Meus irmãos, antigamente a vinha era muito importante, até porque em João 15 fala exatamente que nós somos a vinha, e então ele queria destruir essa vinha e plantar a horta. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Antigamente, irmãos, eles não podiam vender a herança dos seus pais, era como uma coisa sagrada. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, por causa da palavra que ele lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Eu disse há pouco que Jezabel tratava o marido como se ele fosse uma criança, porque ele realmente agia como uma criança.
Aqui ele agiu como uma criança quando não tem o brinquedo que ele quer, que às vezes vai se deitar meio imoado, fica ali como meio calado. Então fez exatamente o que Acabe fez. Deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, a sua mulher, lhe disse: que há? Que estás tão desgostoso, teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o israelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, eu se te apraz te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, disse: irmãos, ela tomou o controle da situação. Às vezes em Portugal nós dizemos: ela tomou as rédeas da situação. E então ela diz assim: vejam só, irmãos, vejam só como é que esta mulher agiu. Ela diz assim: então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te e come pão e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Irmãos, presta atenção. Diz aqui que ela assinou, então escreveu cartas em nome de Acabe. Esta mulher estava-se fazendo passar pelo marido. Fazendo-se passar pelo marido, ela escreveu aquelas cartas em nome do marido. Portanto, então escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com o seu sinete, mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade, que habitam em Nabote, e escreveu nas cartas, dizendo: apregoai o jejum e pondo Nabote diante do povo. Oh, meus irmãos, apregoai o jejum. E nós que muitas vezes pensávamos que o jejum era só feito pelos santos do Altíssimo. Eu quero dizer aos irmãos que há muita coisa que nós não sabemos. E nós pensamos que é só os cristãos que fazem jejum. Eu quero dizer aos irmãos que os satanistas, alguns deles são mais fiéis ao seu Deus, ao diabo, do que nós somos ao nosso Pai Celestial. Sabem porquê, meus irmãos? Porque o Deus deste mundo, ele dá coisas materiais, dá poder, dá glória, dá fama, ao passo que o nosso Pai Celestial, ele dá coisas celestiais. E hoje em dia são bem poucos aqueles que estão atrás de poder espiritual. Voltando aqui então, escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e pondo Nabote diante do povo. E pondo Nabote e pondo de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o para fora e apedrejai para que morra. Vejam só, meus irmãos, um homem inocente. E ela o que é que fez? Ela pregou o jejum, pôs Nabote à frente do povo, pôs 2 filhos de Belial. Não sei se vocês sabem, mas os filhos de Belial são os filhos que não conhecem a Deus e que são... Belial não quer dizer um sobrenome de uma pessoa. Filhos de Belial quer dizer os filhos do diabo, aqueles que não conhecem a Deus, que são maus, aqueles que se vendem por dinheiro, que se deixam manipular, que praticam o mal. E há muitas passagens nas Sagradas Escrituras falando acerca destes homens, destes filhos de Belial. Eu tenho aqui 1 de Samuel... Eu não vi agora, deixa eu ver, parece que tenho aqui os versículos, mas eu vou pôr aqui 1 de Samuel 2, 1 de Samuel 2, de 12 a 17, diz assim: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, irmãos. Sabem quem era Eli? Eli foi o sacerdote que criou Samuel. Ele vivia no templo, mas os 6 filhos eram filhos de Belial. Diz-me aqui: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, aqui abaixo diz assim, queres ver? No 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Portanto, estes filhos de Belial eram pessoas pecaminosas. Voltando à palavra, ela disse então, ela pôs Nabote à frente destes 2 homens, e os homens da sua cidade,
que testemunharam contra ele. Ela pôs aquelas duas testemunhas do diabo para testemunharem e levantarem falsos testemunhos a Nabote, e dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, e trazer para fora e apedrejar para que morra. Vocês já viram só da maneira que esta mulher era? E depois diz assim: e os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram um jejum, puseram Nabote diante do povo. Então vieram aqueles dois homens filhos de Belial, puseram-se de frente dele. Os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, e pronto, o povo dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Vejam só como é que esta mulher era. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, vindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e que morreram, ela disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, o qual se te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, mas é morto. E sucedeu que, vindo Acabe, que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para tomar posse dela. Ok, meus irmãos? Essa situação é muito parecida com uma situação, a outra situação que disse aos irmãos que eu vou trazer, sobre Abigail, que depois quando eu falar, quando eu chegar lá ao ponto, vocês vão ver, e provavelmente eu não vou por aqui neste primeiro vídeo, talvez vai ser no segundo vídeo. Só, meus irmãos, o que é que aconteceu? Ela disse ao marido: levanta-te, vá possuir a vinha, porque Nabote já está morto. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Da mesma maneira, quando vocês virem a história de Abigail, acontece parecido, louvado seja o nome do Altíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te. Enquanto Jezabel dizia ao marido: levanta-te e possui a vinha, na mesma altura o nosso Pai Celestial disse a Elias: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote. Olha aqui, se bem que Acabe já estava dizendo que aquela vinha era dele, perante os olhos do Senhor aquela vinha ainda era de Nabote. Ele está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Oh, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, hoje em dia, mesmo que o Senhor fale a alguém para ir a pessoas importantes, porque o rei Acabe era muito importante, será que alguém tem esta coragem de dizer a verdade nua e crua às pessoas? E então diz aqui que Elias disse a ele: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar, veja só, irmãos, diz assim: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. O Senhor estava dizendo já: tu mataste Nabote, os cães lamberam o seu sangue, e naquele mesmo lugar os cães vão lamber o teu sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mau aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti. Aqui está, meus irmãos. Veja bem, uma mulher que tomou o controle de uma situação, ela agiu do jeito que ela quis, ela passou por cima da autoridade do marido, que isso antigamente era uma coisa terrível. Ela usou e abusou da autoridade do marido, ela contratou aquelas pessoas maus para testemunharem contra Nabote, mas vejam que o povo estava cego, porque eu acredito que Nabote era um homem segundo o coração de Deus, um homem sério, e que um homem sério, honesto, mas podemos ver que naquele tempo as pessoas, fizeram foi o que ela mandou, não foram ver se realmente ele tinha razão ou não. Não, meus irmãos, elas fizeram como, e hoje em dia a mesma coisa, meus irmãos, o poder e a autoridade às vezes passa por cima de tudo e mais alguma coisa.
E então diz assim: eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. Deus está falando através da boca de Elias, dizendo que ele ia destruir a ele, a sua, como é que é dizer, a sua, não é herança, os seus filhos, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. Aqui o Senhor estava dizendo que ia acabar com ele, com o reinado dele. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasã, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. Ora, meus queridos irmãos, você pode dizer assim: espera, mas afinal nosso Pai Celestial está mandando uma como é que é dizer, como é que se diz, ai Jesus, a bênção, uma maldição sobre Acabe, mas foi a mulher a que tomou a situação. Veja então, diz assim: e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Veja só, meus irmãos, como é que é dizer, esta vinha ficava mesmo em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Acabe, o nosso Pai Celestial, disse que os cães iam lamber o seu sangue. Mas a mulher, a Jezabel, diz aqui, também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Aqui está a frase-chave deste vídeo. E veio a dizer aos irmãos o seguinte: tudo aconteceu porque Jezabel, diz ali mesmo, porque a mulher o incitava. Ela incentivava o marido a fazer o mal. Ela fazia as próprias decisões, passando e ultrapassando por cima de tudo e de todos. E teve o seu pago e grande, porque realmente ela teve uma morte terrível. Ela foi atirada da janela do castelo, os irmãos estão vendo aqui, e ela, lá embaixo ela arrebentou, e os cães comeram, como é que é dizer, a carne dela, claro. Aqui abaixo podemos ver que depois diz aqui assim, e fez, portanto, o Elias estava dizendo assim: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava. Isto é a palavra-chave, exatamente, ele era mau por causa da mulher. Claro que se ele realmente tivesse um pulso firme, ele não se deixava levar pela mulher, mas pronto, ainda hoje em dia nós sabemos que há homens que parece que têm medo de como é que é dizer, irem ao contrário das esposas, e muitas vezes acabam por tomar decisões menos acertadas. Aqui diz que Acabe, ninguém fora como Acabe, porque se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava. Mas aqui ele arrependeu-se, irmãos, diz assim: e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Por isso, meus irmãos, eu quero vos dizer o seguinte: Acabe era um homem que, infelizmente, ele era dominado e controlado pela sua esposa. A esposa dele, nesta situação aqui, tomou uma grande e, como é que é dizer, uma maléfica decisão de mandar matar Acabe, mandar matar Nabote, e aí podemos ver que tipo de mulher Jezabel era. Agora vamos ver outra situação. Desta vez vamos ouvir falar acerca de Abigail.
Eu espero que você não perca o vídeo a seguir e você vai ver como é que esta mulher também tomou a situação, controle da situação, mas não foi para o mal, foi para o bem, porque se ela não tivesse feito o que ela fez, vocês vão ver a seguir o que é que ia acontecer à família dela. Mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.